E o que acontece? A primeira coisa é que a área de matemática ela ganhou importância muito grande com a mudança do vestibular para o Enem. Antes, quando tínhamos o vestibular, por exemplo, na UFES, tínhamos 20 questões de cada disciplina. Tínhamos estruturas mais disciplinar. Então, agora, nós temos 45 questões de matemática. Isso significa que o impacto da sua nota no resultado geral em relação à nota de matemática é muito maior. Por exemplo, a nota de matemática, as 45 questões de matemática são equivalentes às 45 questões de ciências naturais, por exemplo, que englobam física, química e biologia. Então, não pode negligenciar a matemática, porque o impacto vai ser muito grande na preparação. O segundo aspecto é que o Enem ele é muito menos conteudista do que o vestibular. Então, no Enem, a gente não tem questões que englobam conteúdos que aparecem no vestibular, por exemplo, matrizes, polinômios, números complexos, PA, PG. As questões do Enem, elas são muito mais contextualizadas. Então, os conteúdos que mais caem no Enem são aqueles conteúdos que são mais fáceis de serem contextualizados. Por exemplo, análise de gráficos e tabelas, probabilidade, geometria plana e espacial, razão, proporção, regra de três. Por outro lado, no Enem não temos questões diretas, do tipo resolva a equação. As questões do Enem são todas contextualizadas, então existe um enfoque muito maior em interpretação e análise, leitura e interpretação do problema, certo? Então, quais são os conteúdos que mais caem? Esses que eu já mencionei. Então, em geral, um problema, por exemplo, de funções no Enem, ele não vai aparecer como calcula a inversa da função. Ele vai aparecer contextualizado, por exemplo, num gráfico que relaciona a temperatura de uma cidade ao longo dos meses do ano, por exemplo. E vocês vão precisar analisar. Então, assim que terminar a live, acesse o Instagram do UPT-UFES, que a gente separou lá o top 10 de matemática. A gente preparou isso desde o ano passado, quando estávamos preparando, fazendo o planejamento pedagógico do PT do ano passado. Analisamos, eu juntamente com os monitores, analisamos questões dos últimos Enems, e aí separamos o top 10. Lá também tem o top 10 de todas as disciplinas, vale a pena conferir. Mas o de matemática, certamente no top 10 ali tem 35 questões. Ou seja, se vocês se prepararem com aqueles conteúdos do top 10, certamente vocês estão totalmente preparados, tá? E aí, como estudar? Né? Acesse o Instagram para ver qual é o top 10, então como estudar? Matemática, como eu já disse, existe um enfoque muito maior na interpretação do que no conteúdo. Então, eu sugiro a seguinte fórmula, a fórmula 20-80, ou seja, 20% de conteúdo, 80% de problemas. Então, os primeiros 20% vocês podem fazer uma leitura de material didático, assistir alguma videoaula. A Manuelita já deixou o link de muito conteúdo que está sendo produzido pelo PT Estude em Casa, particularmente matemática. Acesse o nosso canal do PT UFES, que temos lá videoaulas preparadas por mim e pelos monitores da UFES com conteúdos do top 10. E aí, nos 80% do tempo de vocês, se dediquem à resolução de problemas. E aí vai uma dica. Adianta pouco vocês lerem uma resolução pronta ou assistir um vídeo de uma resolução pronta. O importante é tentar resolver o problema, quebrar a cabeça para resolver o problema, aí depois, conseguindo ou não, vale a pena assistir um vídeo ou fazer uma leitura de uma questão em algum site da internet para ver a resolução e para ver se acertou ou não. E aí já fica o convite. Na semana de 27 a 30 deste mês, eu vou fazer uma série de videoaulas, de vídeos curtos, de resoluções de questões do Enem. Então, eu vou postar antes no nosso site, o PT UFES, e aí vocês vão ter tempo para resolver com os conteúdos que já foram trabalhados na videoaula, e depois vocês acompanham ao longo da semana os vídeos que a gente vai discutir as questões, tá?